I'm back. I will be the winner. Fight! Saudações. Prova formal. Quando nos pedem para testar a validade de um argumento, como já vimos, podemos fazê-lo de duas maneiras. Mediante a utilização de tabelas de verdade ou mediante a prova formal. As tabelas de verdade são úteis. Permitem reconhecer a validade de alguns argumentos e reconhecer a invalidade de outros. Mas quando temos argumentos com muitas variáveis, o número de linhas necessário para a construção das respectivas tabelas excede o limite do praticável. Se um argumento tiver 5 variáveis, são necessárias 32 linhas para construir a tabela de verdade. Se tiver 7 variáveis, são necessárias 128 linhas. Com a prova formal, esse problema é ultrapassado. A prova formal permite a manipulação de argumentos com muitas variáveis, de forma aceitável em termos de praticabilidade. No primeiro vídeo desta série, demos um exemplo de uma prova formal em que utilizamos 3 regras de inferência: o modus ponens, o modus tollens e o silogismo disjuntivo. Vamos agora ajudar o Joãozinho a compreender melhor as restantes regras de inferência e ajudá-lo a aprender a utilizá-las nas demonstrações formais de argumentos. Tomemos como exemplo o seguinte argumento. Na primeira premissa, se P, então Q. Na segunda premissa, se R, então não Q. E na conclusão, se P, então não R. Como já sabem, as vírgulas delimitam as premissas do argumento. E o símbolo pode-se concluir que precede a conclusão. Vamos então fazer uma prova formal, testar a validade do argumento. Se conseguirmos provar a conclusão a partir das premissas que são dadas, o argumento é válido. Assim, começamos por numerar as linhas. Na linha 1, temos a primeira premissa. Se P, então Q. Identificamos-la como sendo uma premissa, abreviando P, R, E, M. Na linha 2, escrevemos a segunda premissa. Se R, então não Q. Sabemos que a conclusão tem que decorrer das premissas para o argumento ser válido. Assim, a partir das premissas, teremos que derivar um conjunto de fórmulas que nos permita provar a conclusão. Às premissas, teremos que aplicar regras de inferência, ou então substituí-las por alguma equivalência lógica que se adeque, para podermos prosseguir na demonstração. Nesta fase, olhamos para as premissas, olhamos para a conclusão e tentamos perceber o que é que podemos fazer. Se nesta primeira análise se torna evidente um caminho a seguir para concluir a prova, tanto melhor, enveredamos por aí. Se, à primeira vista, não conseguirmos identificar um caminho óbvio,
para chegarmos à conclusão, então teremos que observar aquilo que nos é permitido fazer com as fórmulas que temos, de acordo com o que permite a nossa gramática formal. Vamos gerar as fórmulas possíveis. Para provar a conclusão, vamos precisar de não R. Nas premissas dadas não temos R negado. Mas se utilizarmos a equivalência notável que designamos por contraposição, ser-nos-á possível substituir o condicional se R então não Q da segunda linha por uma fórmula que contém não R, utilizando a contraposição. Podemos substituir se R então não Q por se não Q, então não R. A contraposição diz-nos que se tivermos um condicional do tipo se P então Q, o podemos substituir por um condicional do tipo se não Q, então não P, e vice-versa, pois ambas são expressões equivalentes. Assim, o condicional se R então não Q do nosso argumento é um condicional do tipo se P então Q, da lei da contraposição. Apesar de conter uma subfórmula negada, não Q, aqui o que importa é que se R então não Q é um condicional. Poderíamos ter qualquer subfórmula nos seus termos. O que nos diz a lei da contraposição é que para termos um equivalente do condicional, temos de ter um outro condicional, cujo antecedente é o consequente de se P então Q negado. Teremos de ter, portanto, não Q. E, para termos esta equivalência, não Q terá que ter como consequente não P, o antecedente de se P então Q negado, como podem ver no quadro. Na fórmula que expressa a lei da contraposição temos se P então Q equivalente a se não Q então não P. Round 2. Round 2. Assim, aplicando a lei à fórmula que temos na segunda linha da nossa demonstração, teremos que negar ambos os termos da implicação e trocá-los de posição. Se temos não Q no consequente, teremos de negar não Q, ficando com não Q, e colocamos-o no antecedente. Negamos R, ficando com não R, e colocamos-o no consequente. Assim, obtemos a fórmula equivalente de se R então não Q, que a gramática permite substituir. E escrevemos se não Q, então não R, na terceira linha. Indicamos a linha que nos permite dar este passo, a linha 2, e indicamos a lei que o justifica, a contraposição. Reparem que não Q é uma dupla negação. Isso permite-nos utilizar a eliminação da dupla negação e darmos o nosso próximo passo. A dupla negação, que também é uma equivalência notável, diz-nos que P é equivalente a não P. Até agora só utilizamos leis de equivalência na nossa demonstração e, ao contrário das regras de inferência, com as leis de equivalência podemos manipular apenas um dos termos de uma proposição composta.
Assim, como podem observar no quadro, vamos deixar não R inalterado e apenas trabalhamos não Q. Ora, se na lei temos que P é equivalente a não P, então no nosso argumento podemos substituir não Q por Q, pois a lei diz que P pode ser substituído por não P e que não P pode ser substituído por P. Na quarta linha, portanto, escrevemos se Q, então não R. Indicamos a linha que nos permite dar este passo, a linha 3, e justificamos este passo com a eliminação da dupla negação. Se à linha 1 e à linha 4 aplicarmos a regra de inferência silogismo hipotético, conseguimos finalmente provar a nossa conclusão. Esta regra diz-nos que, se tivermos uma sequência de condicionais em que o consequente do primeiro é o antecedente do segundo, podemos concluir o antecedente do primeiro implicado no consequente do segundo. Como podem observar na regra, temos P implicado em Q, Q implicado em R. Então, podemos concluir P implicado em R. Um exemplo sugestivo para esta regra, em linguagem natural, seria: no primeiro condicional temos: se no início o árbitro apita, então o jogo começa. No segundo condicional temos: se o jogo começa, então as equipas jogam. E podemos concluir: se no início o árbitro apita, então as equipas jogam. Em lógica silogística, quando um termo surge repetido nas duas premissas, é designado por termo médio. A conclusão dá-se quando eliminamos o termo médio, que serviu para articular o nosso raciocínio, permitindo relacionar a informação contida no primeiro condicional com a informação contida no segundo, e assim concluímos o antecedente do primeiro condicional implicado no consequente do segundo condicional. Ao aplicar a regra à nossa demonstração, observamos na primeira linha temos um condicional. Neste caso concreto, tal como na primeira premissa da regra, também se P, então Q. Poderia ser um condicional com quaisquer outros termos. Na quarta linha da demonstração, temos um condicional cujo antecedente é o consequente do condicional da linha 1. Então, podemos eliminar Q, que surge repetido nos dois condicionais, e concluir a informação que Q permite articular. Se P, então não R. Assim, na quinta linha da nossa demonstração, escrevemos: se P, então não R. Apontamos as linhas 1 e 4 como as linhas que nos permitiram dar este passo. E justificamos este passo com a regra de inferência silogismo hipotético. Na justificação que demos para os passos, não abreviamos totalmente. Escrevemos dupla negação e silogismo hipotético, sem abreviar. Isto apenas para facilitar a compreensão. Teria sido suficiente escrever DN
no primeiro caso e SH no segundo. A forma como se abrevia pode divergir ligeiramente de autor para autor. Round 3. Round 3. Para a nossa próxima prova formal, temos o argumento: se P ou Q, então R, I, S, I, T. Na primeira premissa. E temos Q na segunda premissa. E na conclusão temos R, I, S. Na primeira premissa usamos parênteses para que P ou Q esteja a implicar a expressão como um todo. O primeiro parêntese curvo que antecede R, por sinal, não era necessário. Foi um lapso. Fica aqui a correção. Escrevemos a fórmula na primeira linha e indicamos que é uma premissa. Na segunda linha escrevemos Q e indicamos que é uma premissa. Sabemos que a conclusão é R, I, S. Na terceira linha escrevemos Q ou P. Indicamos a segunda linha como sendo a linha que permite dar este passo e justificamos com a regra de inferência adição. Esta regra diz-nos que se tivermos P, uma proposição simples, que sabemos ser verdadeira, podemos concluir uma disjunção em que a P adicionamos qualquer fórmula. A disjunção diz-nos que para ser verdadeira basta que um dos seus termos seja verdadeiro. Se sabemos que P é verdadeiro, então, qualquer que seja o outro termo, a disjunção permanece verdadeira. Na segunda linha da demonstração temos Q. Se Q não é precedido pelo símbolo da negação, então sabemos que é verdadeiro. Se Q é verdadeiro, então, mediante uma disjunção, posso adicionar P a Q. Ficamos com Q ou P. E o que é que Q ou P nos vai permitir fazer na nossa prova? Se analisarmos, temos um condicional cujo antecedente é P ou Q. Será útil confirmar a verdade deste antecedente para poder chegar à confirmação do seu consequente. Ora, tendo Q ou P, não o podemos fazer. Mas, se substituirmos Q ou P por uma fórmula sua equivalente, conseguimos. Como vimos no vídeo sobre equivalências lógicas, sabemos que à disjunção assiste a propriedade comutativa. Assim, segundo as leis da comutatividade, podemos substituir a fórmula Q ou P pela fórmula P ou Q. Na terceira linha da demonstração, temos a disjunção Q ou P, que poderia ser qualquer outra disjunção. Então, segundo a lei, é-nos permitido substituir Q ou P por P ou Q, pois são fórmulas equivalentes, com exatamente os mesmos valores de verdade. Escrevemos P ou Q na linha 4
Indicamos a linha 3 como sendo a linha que nos permite dar este passo e justificamos o passo com as leis da comutatividade, que abreviamos por COM. Tendo agora P ou Q, tudo se torna mais fácil, pois se temos P ou Q, temos a confirmação do antecedente do condicional, que surge na primeira premissa, na linha 1. E vamos concluir o seu consequente usando a regra de inferência modus ponens. Assim, na linha 5, escrevemos RISIT. Indicamos as linhas 1 e 4 como sendo as linhas que nos permitiram dar este passo. E justificamos o passo com a regra de inferência modus ponens. Esta regra diz-nos que, se tivermos um condicional do tipo se P, então Q, tendo, num segundo momento, uma confirmação do seu antecedente, P, podemos concluir o seu consequente, Q. Na linha 1 da demonstração, temos, portanto, um condicional. Na linha 4, temos uma confirmação da verdade do antecedente do condicional. Então, na linha 5, podemos concluir o consequente do condicional. E assim escrevemos. Olhando para a conclusão do nosso argumento, em cima, no topo do quadro, temos RIS. Olhando agora para a linha 5 da prova, temos algo muito parecido. De certeza que, se procedermos à alteração daquela fórmula, vamos conseguir provar a conclusão. Se fizermos uso das leis da associatividade, podemos juntar o R e o S da expressão da linha 5, agregando-os entre parênteses, e colocamos T isolado como segundo termo da conjunção. Como podem observar, as leis da associatividade dizem-nos que a fórmula P isolado I, Q e R dentro de parênteses é equivalente à fórmula P e Q dentro de parênteses I, R isolado. Assim, é só reproduzir o que dita a lei e adaptá-lo à nossa prova. Na quinta linha, temos a reprodução da primeira fórmula da lei. Na sexta linha, podemos então reproduzir a segunda fórmula da lei e justificar este passo com a linha 5 da demonstração e apontar as leis da associatividade como justificação para este passo. Na linha 6 temos então a conjunção entre R e S, entre parênteses, e temos T isolado. Sabemos que para a conjunção ser verdadeira, ambos os seus termos têm de ser verdadeiros. Assim, sabemos que R e S é verdadeiro e que T é verdadeiro, pois são os termos de uma conjunção com valor verdadeiro. Como o que pretendemos é provar a conclusão R e S,
Se conseguíssemos obter os termos da conjunção separadamente, teríamos o nosso problema resolvido. E temos, se usarmos a regra de inferência simplificação, finalizamos a nossa prova, obtendo R e S. A regra diz que se tivermos uma conjunção com valor verdadeiro, podemos obter os seus termos separadamente, pois separadamente mantêm o valor verdadeiro. A segunda regra de uma conjunção do tipo P e Q, podemos concluir P e separadamente podemos concluir Q, sendo R e S o primeiro termo da conjunção expressa na linha 6 da nossa demonstração de R e S e T, podemos então inferir R e S e provamos a nossa conclusão. Na linha 7 escrevemos R e S. Apontamos a linha 6 como sendo a linha que nos permite dar este passo. E justificamos o passo com a regra de inferência simplificação. Tendo-nos sido pedido para testar a validade do argumento, que podemos ver em cima no topo do quadro, efetuamos uma prova formal que nos permite afirmar que o argumento é um argumento válido, pois com a prova conseguimos chegar a uma estrutura simbólica que prova a conclusão do argumento como decorrente das premissas. Até ao próximo vídeo. Saudações! You win.